Bem, o título que eu escolhi para essa manhã, então, Aplausos para Jesus. Esse é um tema que muitas vezes acaba sendo polêmico. Algumas pessoas, elas gostam, outras pessoas, elas não gostam, uns apoiam, outros reprovam, mas, embora nós não temos esta prática aqui em nossa igreja, nós sabemos que o mundo cristão em geral usa muito e respondem às várias e diversas atividades que nós temos dentro da liturgia da igreja, de uma forma como que aplaudindo ou aplausos para Jesus, como se dizem. Mas eu quero aqui apresentar a vocês hoje o que a Bíblia nos mostra. Qual é a maneira que nós devemos responder às diversas atividades do culto ou da adoração a Deus. Nós vimos que a lição da Escola Sabatina, ela está falando muito sobre a quem devemos adorar, a qual é aquele o verdadeiro Deus que nós temos que adorar. E é isso que a Bíblia vem nos mostrando, vem nos apresentando. Quem é o nosso Deus? E o que Deus espera de nós? E como nós devemos, então, adorar ao nosso Criador. As principais atividades que se usa para o aplauso. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, ali nós temos, normalmente as pessoas aplaudem nos concertos, nos eventos esportivos. Nós temos ali também nas festas, não é mesmo? É muito comum. Você vê ali nos eventos sociais. Então, nós concordamos que o aplauso, é uma resposta secular para diversos eventos seculares. Em todos os eventos seculares, as pessoas têm o hábito, ou nós temos o hábito, de aplaudir. Agora, o que significa aplauso? O aplauso significa o ato de aplaudir. Aprovação, elogio público, louvor, manifestação de aprovação ou entusiasmo com palmas, vozes, ruídos e etc. Esse é o significado que o dicionário me deu sobre aplauso. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: esta prática infiltrou nas igrejas cristãs em geral, ou a Bíblia concorda com esta prática no culto litúrgico? E é justamente isso que nós vamos estudar nesta manhã. Vamos ver o que a Bíblia fala e o que a Bíblia nos apresenta. Então nós temos ali qual o contexto era usado, o aplauso na Bíblia, e como devemos responder nessas diversas atividades do culto litúrgico. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Muitas vezes nós somos impulsionados pelo momento, pelas emoções, nós somos impulsionados pelo que os outros fazem também, mas nós precisamos ir à Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos muito conhecidos como o povo da Bíblia. Por quê? Porque nós fazemos como aquilo que os bereanos faziam na época de apóstolo Paulo. Eles ouviam o que se pregava, ouviam o que se ensinava e buscavam para saber se aquilo estava corretamente dentro da palavra de Deus. Portanto, nós não podemos basear as nossas expectativas naquilo que nós achamos ou no que as pessoas fazem, mas sim no assim diz o Senhor. Assim que eu quero mostrar nesta manhã para você, eu quero apresentar a você, dentro da Bíblia, como era usado os aplausos. Nós temos aqui 4 formas que a Bíblia nos apresenta de como era usado o aplauso. Primeira forma, primeiro contexto, a primeira maneira que a Bíblia usa o aplauso está ali no contexto cívico. Era uma homenagem ou uma aclamação ao rei. Não era um culto religioso, e sim um evento sociopolítico. Assim, então, que eu quero convidar vocês a 2 Reis, no capítulo 11 e o verso 12. Vamos ver o que diz aqui o primeiro texto desta manhã, mencionando sobre bater palmas. 2 Reis, capítulo 11, verso 12.
É interessante que aqui o contexto deste capítulo, nós vemos que o rei Joás, ele ia ser aclamado como rei, ou ele estava sendo aclamado como rei. E aqui no verso 12 diz o seguinte: e ele retirou o filho do rei, e pôs a coroa sobre ele, e deu-lhe o testemunho, e fizeram-lhe rei, e o ungiram, e bateram as palmas das mãos, e disseram: Deus salve o rei. Nós temos até aqui um cartaz: God save the king. Deus salve o rei. Eles aplaudiram o rei Joás e disseram: Deus salve o rei. Assim que este evento do capítulo 11 de 2 Reis, ele não era um evento que estava ocorrendo dentro do templo, num momento, numa situação de adoração a Deus, mas sim em um momento de aclamação ao novo rei, de coroação ao rei Joás. É interessante que dentro do Antigo Testamento, centenas e centenas de vezes nós encontramos a palavra aplauso, batiam palmas e etc. Mas no Novo Testamento não há nem sequer uma referência. Isso é muito interessante. Mas vamos ao capítulo 47 de Salmos. Este é um dos textos mais usados no mundo cristão para poder falar a respeito do aplauso. Salmo 47, verso 1. O Salmo 47, verso 1, ele diz o seguinte: batei palmas, todos os povos, gritem a Deus com voz de triunfo. É interessante que se você continuar lendo este salmo, você vai ver que ele está ali sendo um momento onde as pessoas estão reconhecendo Deus como o Rei e o Todo-Poderoso. No entanto, o Salmo 47, ele não está ocorrendo no templo, não é um culto religioso. Neste momento, alguém escreve esse salmo e envia para os filhos de Corá, aonde então eles eram responsáveis pela música no templo, e eles então passam para o povo. Alguns estudiosos acreditam que isso se dá num determinado contexto, onde Israel ele havia vencido uma batalha, e eles então levam este salmo, escrevem e levam esse salmo aos filhos de Corá. Assim que ele não está ocorrendo no templo em um culto religioso. Segundo, ele está sendo direcionado às nações em reconhecimento a Deus como Rei soberano. Assim como nós vimos em 2 Reis, que era costume, era hábito do povo aplaudir quando o rei era coroado, ele está direcionando para que todas as nações, todos os povos, que eles possam agora aplaudir o Senhor Deus, o nosso Rei, porque Ele é o Rei, Ele é o Deus soberano. É interessante que o verbo hebraico traduzido aqui para bater palmas, ele é usado apenas essa única vez na Bíblia, traduzido apenas essa única vez na Bíblia como batam palmas. Este é o verbo talká, ou a palavra talká em hebraico. E ela tem vários significados. Por exemplo, se você for a Êxodo capítulo 10, verso 19, ela vai traduzir como um vento muito forte. Se nós olharmos ali em Juízes, no capítulo 4, 21, ela vai ser traduzida no sentido de como que fincou uma estaca, armou uma tenda, bater a estaca para armar uma tenda. É nesse sentido que ela foi traduzida. Quando nós vamos ali para Josué, capítulo 6, e esses versos 4, 8, 9, 13, 16, 20, em todos esses versos, ela é traduzida como soar ou soprar uma trombeta fortemente. Soar ou soprar uma trombeta muito forte. E também em Provérbios, capítulo 6, verso 1, capítulo 17, verso 18, capítulo 22, verso 26, ela é traduzida como um aperto de mão, como uma garantia, como um fiador. É quando uma pessoa aperta a mão de alguém e fala assim: eu garanto para você que vai acontecer assim. É nesse sentido que ela era traduzida. Assim que apenas uma vez, uma única vez, em todos os textos bíblicos que usa a palavra talká,
ela é traduzida como bater palmas. Portanto, o Salmo 47, ele não está relacionado em aplaudir dentro de um contexto religioso para adoração a Deus. Mas ele está dentro do contexto de aclamação ao Rei, reconhecimento a Deus como Rei. O segundo método, o segundo contexto que a Bíblia nos apresenta a respeito de aplaudir é a forma metafórica. Lá em Isaías, no capítulo 55, verso 12, por exemplo, as árvores estão batendo palmas. Você, por acaso, já viu alguma árvore aplaudir? Não, porque a árvore não tem braços, não tem mãos para bater palmas. Aqui, então, ele está usando uma linguagem figurativa, onde a natureza simbolicamente, metaforicamente, está adorando a Deus. É um símbolo, não é algo literal. A árvore não está lá aplaudindo a Deus, mas está algo como que uma metáfora, ou simbolicamente. Não são seres humanos adorando a Deus, em um contexto religioso, e não é literal. Quando nós vamos para Salmos 98, verso 8 e 9, lá diz que os rios batam palmas. Novamente, uma linguagem figurativa. Os rios não estão em um ambiente ou um templo ou um culto. Assim que o segundo contexto que nós encontramos na Bíblia tem a ver com uma linguagem metafórica em reconhecimento a Deus como juiz. O terceiro contexto que nós encontramos na Bíblia sobre aplaudir, ele vem falando, é relacionado à ira ou à reprovação. Em Números capítulo 24, verso 10. Aqui está contando a história de Balaque e Balaão. Balaque, ele conhecia sobre o povo de Israel. Balaque sabia as vitórias e as conquistas que Israel teve desde o seu êxito no Egito. E Balaque sabia que Balaão era um profeta de Deus. E Balaque agora, então, vocês conhecem a história, ele tenta comprar Balaão e fala assim: olha, se você amaldiçoar esse povo, se você amaldiçoar Israel, você vai ter isso como recompensa. Mas todas as vezes que Balaão ia tentar amaldiçoar Israel, ele não podia, porque aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E assim que então, nesse momento, Balaque fica muito furioso, e o verso diz o seguinte, verso 10: e a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos, e Balaque disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu abençoastes 3 vezes. Sabe aquele momento quando a pessoa está muito nervosa e ela bate a mão na mesa e fala assim: poxa, foi mais ou menos esse que era o costume deles. Eles batiam as mãos de raiva, de ódio, batiam as mãos. Como que pode? Eu te chamei aqui para amaldiçoar e você está abençoando esse povo? Então era usado neste contexto. Bater as mãos no contexto de ira ou reprovação. Ezequiel, no capítulo 6, verso 11, aqui o profeta Ezequiel, ele está ali lamentando sobre a maldade de Judá. E então Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, vai e bata palmas para aquele povo, em reprovação à atitude daquele povo. Vamos lá, Ezequiel, vamos olhar esse texto, vamos ver como Deus fala isso ao profeta. Ezequiel capítulo 6, verso 11. Olha que interessante esta conversa de Deus com o profeta. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca o pé, e diz: ai, por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Assim que este ato de bater a mão era um ato de reprovação àquilo que Judá estava cometendo. Em Ezequiel, no capítulo 22, verso 13, o próprio Deus, ele está ali batendo as mãos em reprovação por causa da avareza de Israel. Israel se tornou muito avarento
e Israel se tornou tão mal, tão ruim, que Israel começou agora a derramar sangue em Jerusalém, sangue inocente. E ali em Ezequiel 22, verso 13, diz o seguinte: eis que, portanto, eu bati minha mão no teu ganho desonesto que fizeste, e no teu sangue que está no meio de ti. Assim que várias vezes a Bíblia nos apresenta esse contexto de bater as mãos, bater palmas, num contexto de reprovação. Também Ezequiel 21, 17 e 21, 14 são usados da mesma maneira em descontentamento e ira. Até aqui nós vimos 3 formas como a Bíblia nos apresenta sobre bater palmas. Mas eu disse a você que nós veríamos quatro formas ou 4 contextos. Nós vimos então que o primeiro contexto era um ato cívico em reconhecimento ao rei. O segundo, uma forma alegórica onde a natureza louva simbolicamente a Deus, e não era em contexto de um templo. O terceiro, como manifestação de ira e reprovação pelos pecados cometidos. Obviamente, nenhum desses estão ocorrendo para a adoração a Deus. O quarto método que nós encontramos na Bíblia é o método irônico. É um método, uma forma de ironia contra as pessoas, contra os inimigos. Quando alguém fica feliz porque aconteceu algo ruim em outra pessoa que ele não gosta, no seu inimigo. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos dar nome aos nossos personagens. Vamos colocar aqui, deixa eu pensar. Bem, Jerônimo e Filisbino. Esse é o nome do nosso personagem. Então, o Filisbino e o Jerônimo são inimigos. E agora o Jerônimo, ele tem muita raiva do Filisbino, por algum motivo. E de repente o Filisbino está caminhando tranquilamente lá na calçada, e o Jerônimo de longe está observando, e com muito ódio, com muita inveja do Filisbino, e de repente o Filisbino tropeça e cai com tudo no chão. Aí o Jerônimo faz assim: bem feito, tomara que quebrou o nariz. Era dessa maneira que era usado na Bíblia, uma forma irônica e uma maneira onde as pessoas aplaudiam por causa daquilo que havia ocorrido de ruim com seus inimigos. Olha lá, Ezequiel 25, versos 6 e 7. Ali os amonitas estão manifestando alegria quando Israel foi destruída. Vamos ler esse texto? Eu acho interessante essas histórias da Bíblia. Ezequiel 25, verso 6 e o verso 7. Lá diz assim, presta bem atenção como que acontece isso e o que Deus promete que vai acontecer com as amonitas. Porque assim diz o Senhor Deus: porque aplaudiste com as tuas mãos e bateste com os pés e te regozijaste no coração com todo despeito contra a terra de Israel, portanto eis que eu estenderei a minha mão sobre ti e entregarei por despojo aos pagãos e te cortarei fora dos povos e farei perecer fora das nações. Eu te destruirei e tu saberás que eu sou o Senhor. Aqui é uma profecia contra Amon, contra os amonitas, porque os amonitas eles odiavam Israel. Toda vez os amonitas eles tinham um péssimo hábito de invadir as terras de Israel, roubar as suas plantações, tirar tudo que eles produziam, maltratar as pessoas e ir embora. De tanta raiva que eles tinham de Israel, porque Israel era o povo de Deus. E agora então, quando Israel está passando ali por um problema, quando Israel está passando ali por ter sido destruída pelos babilônios, então eles ficaram felizes com aquilo. E eles agora bate o pé e bate as mãos. E Deus diz assim: por causa disso, vocês serão destruídos. E nós sabemos que os amonitas realmente deixaram de existir. Números capítulo 3, verso 19. As nações bateram palmas de alegria na queda de Nínive. Nínive também era conhecida como uma cidade muito ruim, uma cidade muito perversa, um povo muito difícil. E quando Nínive cai,
está relatado lá em Números, no capítulo 3. As nações, todas as nações, bateram palmas pela queda de Nínive. Em Jó, capítulo 23, capítulo 27, verso 23, diz que os pobres aplaudiam pela queda dos ricos. Em Lamentações, no capítulo 2, verso 15, os povos batem palmas quando Jerusalém cai em cativeiro. Assim que nós temos 4 contextos que a Bíblia nos apresenta sobre aplaudir, bater palmas. O primeiro contexto, vamos recapitular, é o contexto cívico, aonde as pessoas aclamavam o rei como o seu novo rei. O segundo contexto era uma linguagem simbólica, metafórica, alegórica, aonde a natureza louvava e reconhecia Deus como seu juiz. A terceira forma era uma maneira de ira, ou podemos dizer de reprovação, quando então alguém fazia algo de errado e Deus reprovava através do seu profeta, ou quando, por exemplo, Balaque ficou irado contra Balaão. E a quarta maneira, que nós acabamos de ver, é uma maneira irônica, ou podemos dizer ali, de algo como que acontece de ruim com o inimigo. Assim que na Bíblia, nós não encontramos, no Novo Testamento, ou melhor, no Velho Testamento, nenhuma forma onde os aplausos são usados dentro do contexto da adoração. Próxima tela. Então, como nós devemos responder às atividades espirituais que nós fazemos? Como os seres celestiais adoram? Imagina, não tem como nós vamos saber como os seres celestiais adoram? Você já foi para o céu? Não. Aí alguém diz assim, mas ninguém nunca foi para o céu. E eu digo, sim. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que já foram para o céu. Nós temos Elias, nós temos Moisés, nós temos Enoque, uma multidão de gente que subiu por ocasião da morte de Jesus Cristo. Aí você vai me dizer, tá bom, eles subiram, mas não desceram para nos dizer como é a adoração a você. Mas Deus nos apresenta, através da Sagrada Escritura, pelos seus servos os profetas, como se dava essa adoração. A adoração a Deus, ela tem que ser transcultural e transnacional. O que isso quer dizer? Ela transcende a cultura e transcende a nacionalidade. Imaginamos que os representantes dos mundos não caídos vão diante de Deus para adorar a Deus. Aí de repente chega lá um representante de algum dos planetas e fala assim, não, mas vocês estão adorando aqui de um jeito que não adora lá no meu planeta, é diferente. Eu não quero adorar assim, eu quero adorar do meu jeito. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. De fato, não existe uma nacionalidade nos mundos não caídos. Mas todos os seres criados por Deus têm uma certa cultura. Mas quando se trata de adoração a Deus, não é do jeito que eu quero, do meu gosto, da maneira que a minha cultura é acostumada a fazer, mas sim como Deus quer ser adorado. Portanto, a adoração a Deus, em todos os contextos, de todas as formas, ela é transcultural, ela transcende a cultura. Ah, mas é a cultura de tal lugar. Não, gente. Nós estamos tratando de adoração ao Criador. É a Ele que nós estamos adorando. Veja esse texto. Conselhos para a Igreja 244. A Igreja de Deus na terra se une com a do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem
para adorar a Deus. Os testemunhos dos crentes são por eles ouvidos na corte celestial, e o louvor e ações de graças dos adoradores na terra, repetidos em seus cânticos divinos, repercutem no céu seu louvor e alegria. Por quê? Porque Cristo não morreu em vão pelos caídos filhos de Adão. E ao passo que os anjos participam diretamente do manancial divino, os santos da terra abebedaram-se das correntes de águas puras que fluem do trono, das correntes de águas que alegram a cidade de Deus. Assim que a igreja de Deus, tanto neste mundo quanto no céu, constitui de uma só. Nós temos uma só igreja e um só Deus. Não há outro Deus. O mesmo Deus que os santos anjos adoram, o mesmo Deus que os povos de todos os mundos não caídos adoram, é o mesmo Deus que nós viemos para adorar, que nós queremos adorar. É o Deus Criador, é o Deus único. E a única maneira, como a lição está disse essa semana, de nós sabermos quem é o verdadeiro Deus que nós adoramos, é conhecendo a Deus, é sabendo quem é o nosso Deus, de onde nós viemos, se realmente fomos criados por Ele ou não, e nós também sabemos o que Ele espera de nós, como Ele espera que nós o adoramos. Assim que a Bíblia nos apresenta várias maneiras, ou vários textos, melhor dizendo, de como os seres celestiais adoram a Deus. Deuteronômio capítulo 27 é um capítulo dos levitas, onde diz ali que os levitas estão ensinando o povo de Israel sobre as coisas sagradas de Deus. E ali em Deuteronômio capítulo 27, cada vez que o levita ensina algo para o povo de Deus, o povo responde com um amém. Múltiplas vezes na Bíblia, no contexto da adoração, nós podemos saber como o povo de Deus, tanto na terra quanto os seres celestiais, respondiam ao culto, à adoração a Deus. Nós temos vários textos, e eu coloquei ali na tela vários textos. 1 Crônicas 16, verso 36, Neemias 5, verso 13, capítulo 8, verso 6, Salmos 41, verso 13, 72, verso 19 e Salmos 106, verso 48. Em todos estes textos da Bíblia, os filhos de Deus, num contexto de adoração a Deus, estão respondendo amém, amém. É essa maneira que o povo de Deus respondia às atividades do culto, às atividades de adoração a Deus. No Novo Testamento, como eu mencionei aqui antes, não encontramos nenhuma referência, nenhum texto bíblico que fala sobre bateram palmas, aplaudiram. Não existe nenhum texto bíblico no Novo Testamento. Mas nós encontramos no Novo Testamento várias maneiras de como os filhos de Deus, os seres celestiais, adoravam a Deus. Várias maneiras. E nós vemos ali, Apocalipse, capítulo 5, verso 14. Eu vou ler esse texto, que eu acho ele muito importante. Interessante que nós estamos estudando muito o Apocalipse durante esse trimestre, não é? E aqui, no capítulo 5, ele está ocorrendo dentro do templo de Deus. E veja como os seres celestiais respondem à liturgia. 5, verso 14. E os 4 seres viventes disseram, amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Eles estavam em plena adoração a Deus. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estavam adorando a Deus. E como que eles responderam? Aplaudindo? Não. Responderam, amém. Essa é a forma de se responder à adoração a Deus. No capítulo 7, verso 11 e 12, também estão respondendo como amém.
No capítulo 19, verso 1 e 6, da mesma maneira. Os seres celestiais, os seres criados de todos os mundos não caídos, os anjos, o povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles estavam diante de Deus, quando eles estavam no templo de Deus, quando eles estavam em um ato de adoração a Deus, ao Criador dos céus, eles respondiam com amém, amém, ou aleluia. Essa era a forma que eles respondiam, essa é a maneira que o povo de Deus responde a Deus. Assim, quando nós vamos em Isaías capítulo 6, Isaías está tendo um vislumbre, uma cena maravilhosa do trono de Deus. E ali, Isaías, você sabe a história, você sabe a visão. Isaías ele está vendo ali os querubins, os serafins, que se cobrem todo o corpo, dos pés às cabeças, em atitude de reverência a Deus. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de reverência, Deus é um Deus de organização. E eles, em reverência a Deus, se cobrem. E eles respondem à adoração a Deus, de que forma? Santo, Santo, Santo. Assim que, irmãos, na Bíblia, não se usa bater as mãos para o ato da adoração. Presta bem atenção. Aplausos são ruídos. E não é uma linguagem verbal. E também Deus não aceita para adoração a Ele. As palavras amém, aleluia, são palavras verbais e agradam a Deus. Você não precisa acreditar naquilo que eu estou falando aqui. Vai na sua Bíblia. Busque por você mesmo. Pegue o dicionário bíblico, pegue a concordância bíblica, vai na exegese, busque por você mesmo, estude, para saber se o que foi falado aqui é certo ou não, para saber se o que outras pessoas falam é certo ou não, porque nós somos o povo da Bíblia, nós não somos o povo daquele que diz, o assim diz o doutor, mas assim o assim diz o Senhor. É na Bíblia que nós temos que ir. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se nós não formos na Bíblia, nós vamos andar em trevas. Assim que a maneira que a Bíblia nos ensina para responder a adoração a Deus é amém e aleluia. A palavra amém são palavras verbais. Amém significa assim seja, assim é. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, louvar. Iavé, Javé, Jeová, Senhor, o nosso Deus. Amém, que assim seja. Aleluia, louvado seja a Deus. Alguns argumentam dizendo que a Bíblia não proíbe. Sabe o que é interessante? A Bíblia proíbe guardar domingo? Não. A Bíblia proíbe batizar crianças? A Bíblia proíbe um batismo por aspersão? Não. Várias coisas na Bíblia, a Bíblia não proíbe. A Bíblia também não te proíbe de fumar. Mas não é porque a Bíblia não proíbe que nós temos que fazer. O grande conflito 289 diz o seguinte: Roma começou por ordenar o que Deus não tinha proibido e acabou por proibir o que Deus explicitamente ordenou. Ordenou o que Deus não proibiu, mas proibiu o que Deus explicitamente ordenou. Agora vocês não precisam mais guardar o sábado, vocês vão guardar outro dia. E quem guardar o sábado vai ser preso e vai ser morto. Proibiu explicitamente o que Deus não explicitamente ordenou. Assim que dentro do contexto bíblico, nós não encontramos na adoração o ato de aplaudir. Eu encontrei esse texto em uma revista secular, revista Abril, que foi publicado no livro Os Três Poderes da Música, na página 28. E ele diz o seguinte:
Aqui é um texto de uma revista secular. E essa revista secular está dizendo o seguinte: o ato de bater as palmas das mãos em sinal de aprovação tem origem desconhecida, mas existe há pelo menos 3.000 anos. Nessa época, o gesto era essencialmente religioso, popularizado em rituais pagãos de diversos povos, como um barulho. Lembra que o dicionário fala que aplaudir é ruídos? Então era usado pelos diversos povos como barulho destinado a chamar a atenção dos deuses. Vamos lá. Aí está dentro do contexto da adoração, só que adoração pagã. No teatro clássico grego, tornou-se então a forma pela qual os artistas pediam à plateia que invocassem quem? Os espíritos protetores das artes. Vamos lá? O costume, lembra que a Grécia imperou antes de Roma. Quando então veio Roma, o costume chegou ao Império Romano, onde passou a ser comum nos discursos políticos. Interessante. Preocupado com a repercussão de suas aparições públicas, o imperador Nero carregava uma claque com mais de 5.000 soldados e cavaleiros. Dali, o costume espalhou-se para o resto do mundo. Nos séculos XVIII e XIX, quase todos os teatros de Paris contratavam pessoas que tinham uma única função na plateia: aplaudir. O truque continua utilizado até hoje pelas emissoras de TV, especialmente em programas de auditório. Agora, bater palmas para marcar ritmo de música é provavelmente um costume muito mais antigo. Assim que, segundo essa revista secular, segundo a pesquisa científica, segundo a pesquisa secular, ela nos diz que as nações, os povos, tinham o hábito, o costume de aplaudir para evocar os espíritos e demônios. Portanto, meus queridos, na adoração, Deus requer de nós o melhor que nós podemos oferecer a Ele. Muitas pessoas fazem na inocência. Deus tem seus filhos em todas as religiões. Não estamos aqui criticando nenhuma religião, porque religião tal, porque não sei quem faz isso, não. Deus tem todos os seus filhos. Mas os filhos de Deus precisam voltar para a Bíblia. Os filhos de Deus precisam de reconhecer aquilo que os pais um dia no passado fizeram. Porque os pais dessa igreja, é na Bíblia que eles iam. Os pais dessa igreja, os nossos pais, os reformadores protestantes, eles iam na Bíblia, só na Escritura. E na Bíblia, então, eles traziam as verdades e resgatavam as verdades que haviam sido perdidas ao longo dos séculos, na Idade Escura. Que nós possamos andar nos caminhos de nossos pais da fé.